Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, no qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago, e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas, se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque, se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim, como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como, por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também, por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos. Depois, os que são de Cristo, quando Ele vier. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que Ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. As Escrituras Sagradas dizem:
Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras, todas as coisas, não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas, quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Pensem agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que é que elas esperam conseguir? Se os mortos não são ressuscitados, por que é que essas pessoas se batizam em favor deles? E quanto a nós, por que é que nos colocamos em perigo a toda hora? Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Se afirmo isso, é pelo orgulho que tenho de vocês, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui em Éfeso, eu lutei contra inimigos como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isso somente por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem. As más companhias estragam os bons costumes. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. Mas alguém perguntará: como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Seu tolo! Quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Deus dá a essa semente o corpo que Ele quer e dá a cada semente um corpo próprio. E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais, outro, os pássaros, outro, e os peixes, ainda outro. Há também corpos do céu e corpos da terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes, e há outro que pertence aos corpos terrestres. O sol tem o seu próprio brilho, a lua, outro brilho, e as estrelas têm um brilho diferente. E mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal. Mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que, se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. Porque as Escrituras Sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo. Mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá a vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra. O segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra,
assim também seremos parecidos com o homem do céu. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isto: o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus, e o que é mortal não pode ter a imortalidade. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará. Os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída. A vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Jeremias, capítulo 39. No 10º mês do ano 9º do reinado de Zedequias em Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém. No ano 11º do reinado de Zedequias, no dia 9 do 4º mês, eles conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Quando Jerusalém foi tomada, todos os altos funcionários do rei da Babilônia vieram e sentaram nos seus lugares, no portão do meio. Entre eles estavam Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim e outro Nergal-Sarezer. Quando o rei Zedequias e todos os seus soldados viram o que havia acontecido, tentaram fugir da cidade durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios os perseguiu e prendeu Zedequias na planície de Jericó. Eles o levaram como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, da região de Amate. Ali Nabucodonosor o condenou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá.
Depois mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze, a fim de levá-lo para a Babilônia. Enquanto isso, os babilônios incendiaram o palácio real, as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. E Nebuzaradã, o comandante-geral do exército babilônio, levou como prisioneiros para a Babilônia os que haviam sido deixados na cidade e os que haviam fugido para o lado dele. Mas deixou ficar na terra de Judá algumas pessoas mais pobres, que não tinham propriedades, e lhes deu plantações de uvas e terras. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu a Nebuzaradã a seguinte ordem a meu respeito. Vá buscar Jeremias e cuide bem dele. Não o trate mal, mas faça por ele o que ele quiser. Assim, Nebuzaradã, junto com Nebuzasbã, alto oficial, e Nergal-Sarezer, que também era alto oficial, e todas as outras autoridades do rei da Babilônia mandaram me tirar do pátio da guarda. Fui entregue a Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, e ele me levou para casa. Assim eu fiquei em Jerusalém, no meio do povo. Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou comigo. Ele me mandou que dissesse a Ebed-Meleque, da Etiópia, que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: conforme prometi, não trarei progresso, e sim destruição a esta cidade de Jerusalém. E quando isso acontecer, você estará aqui para ver. Mas eu, o Senhor, o protegerei, e você não será entregue nas mãos daqueles de quem está com medo. Eu o salvarei. Você não morrerá. Você continuará vivo porque confiou em mim. Eu, o Senhor, falei. Jeremias, capítulo 40. O Senhor Deus falou comigo outra vez depois que o comandante-geral Nebuzaradã me havia posto em liberdade na cidade de Ramá. Eu tinha sido acorrentado, junto com todo o povo de Jerusalém e de Judá, que estava sendo levado como prisioneiro para a Babilônia. O comandante-geral me chamou de lado e disse: O Senhor, seu Deus, ameaçou destruir esta terra e agora fez o que tinha dito. Tudo isso aconteceu porque o seu povo pecou contra o Senhor e não lhe obedeceu. Agora, estou tirando as correntes de seus pulsos e pondo você em liberdade. Se quiser vir comigo para a Babilônia, venha. Eu cuidarei bem de você. Mas se não quiser, não venha. Você pode ficar em qualquer lugar deste país. Vá para onde quiser e achar melhor. Mas, como eu estava demorando a me decidir, Nebuzaradã me disse: Volte e fique com Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. O rei da Babilônia colocou Gedalias como governador das cidades de Judá. Você pode ficar com ele e viver no meio do povo, ou então ir para onde achar melhor.
Nebuzaradã me deu mantimentos e um presente e deixou que eu fosse embora. Então fui e fiquei com Gedalias em Mispa. E ali passei a viver no meio do povo que tinha ficado na terra de Judá. Alguns oficiais de Judá e os seus soldados que estavam no campo não haviam se entregado. Eles ouviram falar que o rei da Babilônia tinha posto Gedalias, filho de Aicã, como governador do país e como responsável por todos aqueles que não haviam sido levados como prisioneiros para a Babilônia. Só os mais pobres ficaram no país. Então Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tenumete, e os filhos de Efai, da cidade de Netofa, e Gesanias de Marcá, foram com seus homens até Mispa, a fim de falar com Gedalias. E Gedalias disse a eles: Eu dou a minha palavra, que vocês não precisam ter medo de serem dominados pelos babilônios. Fiquem morando nesta terra. Trabalhem para o rei da Babilônia, e tudo correrá bem para vocês. Eu mesmo vou ficar em Mispa, e quando os babilônios chegarem, serei o representante de vocês. Vocês podem colher e guardar frutas, armazenar vinho e azeite, e morar nas cidades que vocês conquistaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, Amon, Edom e em outros países ouviram dizer que o rei da Babilônia tinha deixado que alguns judeus ficassem vivendo em Judá. Souberam também que ele havia posto Gedalias como governador deles. Aí os judeus saíram de todos os lugares onde estavam espalhados e voltaram para a terra de Judá. Eles foram até Mispa, onde vivia Gedalias, e fizeram muito vinho e colheram muitas frutas. Depois disso, Joanã, filho de Careá, e os chefes dos soldados que não se haviam entregado aos babilônios foram a Mispa, onde Gedalias estava, e lhe disseram: Sabe que Baales, rei de Amon, mandou Ismael, filho de Netanias, matar o Senhor? Mas Gedalias não acreditou. Então Joanã lhe disse o seguinte em particular: Deixe que eu mate Ismael, e ninguém vai ficar sabendo quem o matou. Por que deixar que ele mate o Senhor? Se isso acontecer, todos os judeus que se ajuntaram em volta do Senhor se espalharão, e isso será uma desgraça para todo o povo que ficou em Judá. Mas Gedalias respondeu: Não mate Ismael. O que você está dizendo a respeito dele é mentira. Salmo 121. Canção de peregrinos. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar,
agora e sempre. Capítulo 4. Simão acusa Onias. Já foi dito que Simão tinha falado com Apolônio a respeito das riquezas do templo, traindo assim a sua pátria. Pois o mesmo Simão começou a falar mal de Onias, como se fosse este quem tinha ferido e causado todos esses males a Eliodoro. Simão teve o atrevimento de acusar de ser traidor da pátria o homem que era benfeitor de Jerusalém, que protegia os seus patrícios e cumpria fielmente as leis de Deus. O ódio de Simão aumentou tanto que um dos homens do seu grupo chegou a matar algumas pessoas. Foi aí que Onias percebeu o perigo que essa inimizade trazia e ficou sabendo que Apolônio, filho de Menesteu, governador da província da Celecíria e da Fenícia, estava encorajando Simão nas suas maldades. Por isso, Onias foi falar com o rei Seleuco, não com a intenção de acusar os seus patrícios, mas porque ele queria o bem-estar de todos em geral e de cada um em particular. Pois ele estava percebendo que o rei precisava agir, a fim de haver paz no país e para pôr um fim nas loucuras de Simão. Jasão obriga os judeus a seguirem costumes pagãos. Mais tarde, depois da morte do rei Seleuco, Antíoco IV, chamado de Epífanes, se tornou rei da Síria. Jasão, irmão de Onias, comprou o cargo de grande sacerdote. Numa visita que fez ao rei, ele prometeu pagar-lhe 12.600 quilos de prata dos impostos arrecadados, mais 2.800 quilos de prata vindos de outras fontes. Além disso, prometeu pagar mais 5.150 quilos de prata se o rei lhe desse autorização para fazer o seguinte: construir por sua própria conta um estádio de esportes, fundar um centro de cultura e jogos gregos para os moços judeus, e alistar moradores de Jerusalém como cidadãos de Antioquia. O rei concordou. E logo que tomou posse como grande sacerdote, Jasão começou a obrigar os seus patrícios, os judeus, a viverem de acordo com os costumes gregos. Ele acabou com os privilégios que João, pai de Eupólimo, tinha conseguido que o rei sírio desse aos judeus. Esse mesmo Eupólimo foi enviado mais tarde como embaixador para fazer um acordo de paz e amizade com os romanos. Jasão acabou também com os costumes judaicos, que se baseiam na lei de Moisés, e fez com que os judeus começassem a viver de acordo com novos costumes, que eram contra a lei. Com grande entusiasmo, ele construiu um estádio de esportes bem perto do monte onde fica o templo e obrigou os moços judeus das melhores famílias a praticarem esportes à moda grega. Por causa da grande maldade de Jasão, aquele pagão que não era um verdadeiro grande sacerdote, foram tantos os judeus que começaram a praticar costumes gregos e modos estrangeiros que até os sacerdotes perderam o interesse pelos serviços que prestavam no templo. Quando chegava a hora marcada para o início dos jogos, eles deixavam o templo de lado,
abandonavam os sacrifícios e corriam para o estádio, a fim de tomarem parte nos jogos que eram proibidos pela lei. Fazendo pouco caso dos valores que os seus antepassados respeitavam, esses moços davam grande importância às homenagens que os gregos preferiam. E por causa disso, acabaram ficando numa situação dolorosa. Aqueles que admiravam e cujos costumes tanto queriam imitar, acabaram se tornando seus inimigos e os perseguiram. É uma coisa muito séria desprezar as leis de Deus, como a história que segue vai mostrar com toda clareza. Certa vez, o rei estava assistindo às competições que havia em Tiro de 4 em 4 anos. Jazão, aquele canalha, escolheu alguns homens para representarem os cidadãos antioquinos de Jerusalém e entregou a eles 300 moedas de prata para pagarem o sacrifício que deveria ser oferecido ao deus Hércules. Mas esses homens acharam que não seria bom usar o dinheiro para isso. E resolveram que seria usado para pagar outras despesas. Portanto, por causa da decisão dos mensageiros que Jazão tinha enviado para pagarem pelo sacrifício a Hércules, o dinheiro foi usado para pagar despesas de construção de navios de guerra. Quando Apolônio, filho de Menesteu, foi enviado ao Egito para assistir à coroação do rei Filométor, o rei Antíoco da Síria ficou sabendo que Filométor era contra o seu governo. Por isso, Antíoco fez algumas coisas para se defender. Foi à cidade de Jope e de lá foi a Jerusalém. Ali, Jazão e os moradores da cidade o receberam com muita festa e grandes comemorações, e o acompanharam carregando tochas e gritando vivas. Depois, ele marchou com seu exército até a região da Fenícia. Menelau se torna grande sacerdote. Três anos depois, Jazão enviou Menelau, irmão de Simão, o mesmo Simão sobre quem já se falou antes, para levar dinheiro ao rei Antíoco e pedir que ele resolvesse alguns assuntos urgentes. Quando foi levado à presença do rei, Menelau causou muito boa impressão com a sua aparência de pessoa importante e conseguiu ser nomeado para o cargo de grande sacerdote, prometendo pagar 10.500 quilos de prata, mais do que Jazão tinha prometido. Menelau voltou a Jerusalém, levando a ordem do rei que lhe dava o cargo de grande sacerdote. Mas ele não tinha a mínima condição para ocupar o cargo. O que ele tinha era o instinto de um ditador cruel e a fúria de um animal selvagem. E assim Jazão, que havia levado vantagem sobre o seu próprio irmão, foi derrotado por outro homem e fugiu para o país de Amon. Menelau ocupou o cargo de grande sacerdote, mas não pagou ao rei Antíoco a quantia que tinha prometido. Sóstrato, o comandante da fortaleza de Jerusalém, tinha a responsabilidade de arrecadar os impostos. Ele ficou insistindo com Menelau para que pagasse, e finalmente os dois foram chamados à presença do rei. Menelau deixou seu irmão Lisímaco como seu substituto no cargo de grande sacerdote, e Sóstrato passou o comando a Crates, que comandava os soldados mercenários da ilha de Chipre. Onias é assassinado.
Enquanto tudo isso estava acontecendo, os moradores das cidades de Tarso e de Malos se revoltaram, porque as suas cidades tinham sido dadas de presente a Antíoquide, concubina do rei Antíoco. Então ele foi imediatamente até a região da Cilícia, a fim de acalmar a situação, deixando em seu lugar Andrônico, que era um dos seus ministros. Aí Menelau, pensando que havia chegado a hora certa, entregou a Andrônico alguns vasos de ouro que ele tinha roubado do templo. Aliás, ele já havia vendido outros vasos em Tiro e nas cidades vizinhas. Quando Onias, o grande sacerdote, ficou sabendo disso, foi para um templo pagão localizado em Dáfne, a fim de ficar em segurança. Dáfne ficava perto de Antioquia, e ali Onias acusou Menelau publicamente. Então Menelau foi falar em particular com Andrônico e insistiu com ele para que matasse Onias. Andrônico foi falar com Onias. Fez uma promessa falsa, dizendo que ele não corria nenhum perigo, e lhe deu até um aperto de mão em sinal de garantia. Embora Onias estivesse desconfiado, Andrônico o convenceu a sair do templo. Imediatamente, sem o menor respeito pela justiça, Andrônico o matou. Por causa disso, não somente os judeus, como também muitos não-judeus ficaram indignados e revoltados com a morte violenta de Onias. Andrônico é castigado. Quando o rei Antíoco voltou da região da Cilícia, os judeus de Antioquia, acompanhados de muitos não-judeus que também odiavam a violência, foram falar com ele, protestando contra a morte violenta de Onias. O rei ficou muito triste e, cheio de dó, chorou ao lembrar do bom senso e da vida correta de Onias. Em seguida, muito zangado, Antíoco arrancou o manto de púrpura que Andrônico estava usando, rasgou as roupas dele e o fez andar por toda a cidade, até o mesmo lugar onde ele tinha cometido o terrível crime contra Onias. E ali o rei mandou matar aquele assassino. Foi assim que Andrônico recebeu do Senhor o castigo que merecia. Lisímaco é morto. Durante esse tempo, Lisímaco tinha roubado muitos objetos sagrados do templo de Jerusalém e seu irmão Menelau sabia do que ele estava fazendo. Quando ficaram sabendo de tudo isso, os moradores da cidade se revoltaram contra Lisímaco, pois muitos vasos de ouro do templo tinham desaparecido. Lisímaco percebeu que a multidão estava furiosa e ameaçava uma revolta. Por isso, ele deu armas a uns 3.000 homens e fez um ataque violento contra o povo. Os homens eram comandados por um certo Aurano, que era tão louco quanto velho. Quando o povo que estava nos pátios do templo viu que Lisímaco e aqueles homens os estavam atacando, começaram todos a jogar neles pedras, pedaços de madeira e até as cinzas do altar. Foi uma confusão total. Assim, os judeus feriram muitos, mataram alguns e fizeram com que todos fugissem. E Lisímaco, o ladrão de objetos sagrados, foi morto, bem perto do tesouro do templo.
Menelau é julgado e sai livre. Por causa de tudo isso, Menelau foi processado. Quando o rei Antíoco foi a Tiro, 3 homens escolhidos pelo Conselho Superior dos Judeus foram apresentar ao rei acusações contra Menelau. Vendo que seria condenado, Menelau prometeu uma grande quantia de dinheiro a Ptolomeu, filho de Dorimênio, se ele conseguisse convencer o rei a declarar no julgamento que ele era inocente. Aí, Ptolomeu levou o rei para fora do salão de julgamento, como se os dois fossem dar um passeio, e convenceu o rei a mudar de opinião. O rei deixou sair livre o homem que tinha causado todo aquele mal e condenou à morte os 3 acusadores, aqueles pobres infelizes que teriam saído livres se tivessem sido julgados até mesmo por selvagens. Portanto, sofreram imediatamente um castigo injusto os que tinham defendido a cidade de Jerusalém e os seus moradores e os vasos sagrados do templo. Alguns moradores de Tiro, indignados com o crime, pagaram as despesas de sepultamento de luxo para os 3 homens. Por causa da corrupção das autoridades, Menelau continuou como o grande sacerdote, indo de mal a pior, até que acabou se tornando o maior inimigo do seu próprio povo.